Muito bem, Priscila. Como você mesma lembrou, o Espiritismo já nos ajuda quando ele nos oferece uma ideia realística, uma ideia concreta sobre que mundo é este, sobre a nossa condição espiritual, aliás, de muito atraso do ponto de vista evolutivo, das nossas predisposições. E veja, a doutrina espírita, ela tem mais de 1,5 século, e naquela altura, Allan Kardec, falando da transição, trouxe com tanta clareza sobre essa questão da doença mental de um modo geral e dos transtornos mentais que favorecem a ideação suicida, de tal maneira que ele tinha essa condição extraordinária de antecipar, porque naquela altura nós não tínhamos essa ideia de que a situação do mundo um dia seria uma situação tão grave, tão delicada, tão preocupante e com tanto sofrimento, né? Sugerindo que ele tinha toda uma intuição, tinha todo um acesso a informações, e nós estamos vendo, né, o quanto ele tinha nisto também razão, porque não é apenas a questão do suicídio, é a questão dos transtornos mentais de um modo geral. Sim. Nós nunca vimos isto. Eu tenho em medicina já há muitos anos, e quanto mais o tempo passa, Priscila, mais eu vejo o crescimento, o agravamento, o crescimento do número de casos e o agravamento no sentido de casos individuais com um grau de sofrimento muito grande dentro da lista dos diagnósticos dos transtornos mentais em psiquiatria. E nós estamos na área mediúnica lidando com esta realidade. Então, não é apenas um conhecimento, não é? Teórico, informações confidenciais, informações críveis da própria Organização Mundial de Saúde. É lidar com isto como médico no dia a dia, mas não tanto apenas como médico, mas como um trabalhador, um aprendiz nessa seara que tem o tamanho do planeta, o tamanho do mundo, que é a seara da reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, voltada, no nosso caso, e em outros também, para o socorro aos sofredores encarnados, portanto, com doença mental e muitas vezes, portanto, antes do gesto suicida, como também providências de auxílio para os que partiram, não é? Com um determinado transtorno e encontram-se do outro lado com um sofrimento ainda muito grande, e se eles partiram pelo suicídio, o que nós temos visto todos os dias é um sofrimento atroz, no sentido de nós termos equipes para buscá-los, auxiliá-los, socorrê-los, e constatando o drama que os seres humanos vivem quando voltam para o mundo espiritual a partir da pior escolha possível, que é a do gesto suicida. Então, nós temos, graças a Deus, a doutrina espírita para nos ajudar nesse sentido. Mas nós temos que lembrar, Priscila, que os espíritas no planeta Terra, nós somos uma minoria. Numericamente, para os amigos conhecerem, nós somos 0,0, nós somos 7 décimos milésimos por cento. Nós somos um grãozinho de areia numa praia. Isso faz com que nós, conhecendo esta informação, nós espíritas voltemos o nosso melhor
em termos do nosso tempo, da nossa energia, da nossa vida, da nossa preocupação, porque se nós não trabalhamos com estas questões, nós simplesmente nos tornamos espectadores de todas essas tragédias que estão acontecendo todo dia, né, todos os minutos, e há tanto tempo. E aí nós vamos mantendo, ajudando pela indiferença, a mantermos o mundo nessa grande estagnação espiritual. Então, na medida, você trouxe muito bem, com Kardec, que nós vamos entendendo melhor sobre que mundo é este. Isso precisa nos inspirar, primeiro, para divulgarmos o Espiritismo, como espíritas. Segundo, para, no âmbito das atividades espíritas, seja a palestra público-doutrinária, seja a exposição de temas espíritas, seja a atividade maravilhosa da mediunidade em socorro aos sofredores, encarnados e desencarnados, nós vamos poder contribuir mais e melhor para que o mundo, gradativamente, dentro dessa situação de como que transição planetária, né? Alertados por muitos e por Allan Kardec também, nós possamos fazer um bom trabalho, cooperarmos com a humanidade, cooperarmos com Jesus, com os espíritos benfeitores que fizeram um esforço extraordinário, sempre eles o fizeram. Mas mais recentemente, pelo agravamento da nossa realidade moral e espiritual, eles nos dedicam tudo para que nós despertemos em todos os aspectos de que carecemos despertar, mas, sobretudo, para a divulgação daquilo que possa significar que alguém, ou que muitos, ao longo das épocas, né, décadas, séculos, pensem muito bem antes de simplesmente buscarem um gesto dificílimo de compreender, não é? De abandonarem a jornada terrena atual.